Você já ouviu falar da síndrome de Nicodemos? Somos portadores dessa síndrome? Afinal, quais são os seus sintomas? Como ela se manifesta? Vem comigo neste vídeo para a gente descobrir tudo isso. Olá você, seja mais uma vez muito bem-vinda e bem-vindo aqui em mais este vídeo no nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Confira aqui na descrição deste vídeo todas as informações acerca dos nossos trabalhos online ou presenciais e também nos nossos meios de contato, sejam eles e-mail, site, WhatsApp, para que nós possamos estabelecer uma conversa. Pois é, pessoal, síndrome de Nicodemos. Para entender melhor o que significa e como enxergá-la no nosso dia a dia, tal como igualmente combatê-la, precisamos retomar um pouco na figura que dá nome a essa síndrome, Nicodemos. Nicodemos era um sacerdote antigo dos tempos de Jesus, um fariseu. E os fariseus, como nós sabemos, eram chamados de doutores da lei. Olha, era porque eles eram formados em direito ou em medicina, tinham ali uma graduação que os rotulava como doutores? Não. Eles possuíam sim uma graduação, mas era integralmente dedicada à religião. Mais exatamente, à Torá, aos ensinamentos de ninguém mais, ninguém menos que Moisés. Seguida, inclusive, até hoje, pelos judeus mais ortodoxos. Isso significava de que os fariseus eram aqueles que dominavam a palavra. Sabiam de cor e salteado, de frente e de trás, inverso ou não, tudo o que estava escrito. A palavra era latente em seus corações. Facilmente eles identificavam atitudes na sociedade da época que contrariavam a Torá, que contrariavam as leis de Moisés e assim buscavam não só apontar, mas também julgar e condenar aqueles que contrariavam tais letras. E o mesmo não foi diferente com Nicodemos. Dada a sua idade, ao seu grau de amadurecimento, a sua posição no grande templo da época, Nicodemos era um sacerdote fariseu totalmente respeitado, ali bem posicionado na sociedade. Suas palavras eram de interesse coletivo. Tudo aquilo que ele pregava era seguido pelos mais fiéis da Torá. Nós costumamos hoje em dia assimilar única e exclusivamente Nicodemos àquela famosa passagem de Jesus do nascer de novo, onde ele diz a Nicodemos no Evangelho de João de que o homem não pode ver a Deus senão justamente nascer de novo. E Nicodemos fica ali, conforme narrado no Evangelho, um tanto quanto confuso, desconcertado. Como o homem velho pode entrar novamente da barriga de sua mãe? E é aí que vem o primeiro sinal da síndrome. Nicodemos, apesar de ser chamado de doutor da lei, de ter toda a letra impressa em seu coração, sentia uma enorme dificuldade em absorver os ensinamentos. Porque cá para nós, é muito fácil nós decorarmos textos. Talvez ou eu ou você tenhamos uma dificuldade aqui ou acolá, mas essa é a parte mais fácil de um estudo evangélico, decorar o que está escrito. O difícil mesmo é absorver e mais ainda, inserir aqueles ensinamentos na nossa conduta, no nosso dia a dia. Quer um exemplo? Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos. Mas você ama o seu inimigo? É fácil para a gente
gostar daquele que nos quer o mal, daquele que nos ofende, daquele que nós sabemos que está a todo instante inclinado a nos prejudicar? Será que nós conseguimos amar, nos aproximar de uma pessoa desta, tal como nós amamos uma pessoa que nos quer bem? É claro que não. É claro que existe um grande abismo entre essas duas pessoas, calcada no sentimento que elas nutrem por nós, ou, em algumas vezes, no sentimento que nós imaginamos que elas nutrem por nós. Assim, se estabelece por meio desse exemplo a grande distância que existe entre conhecer e realmente absorver um ensinamento. Assim, fica mais fácil identificar um dos sintomas principais dessa síndrome quando olhamos para o nosso dia a dia e percebemos o quão distante nós ainda estamos do ensinamento que é rogado na casa espírita, por exemplo, daquele que praticamos no nosso trabalho, na nossa família, no nosso lar, ou apenas para conosco mesmos. O quanto nós sentimos dificuldade, por exemplo, de nos gostar, de elevar a nossa autoestima, de permanecer vigilantes, de praticar até mesmo o evangelho no lar, mesmo sabendo de todos os benefícios que tais atividades nos agregam. Outro sintoma dessa mesma síndrome é confundir, de certa forma, uma determinada posição, um determinado status físico, do mundo físico, melhor dizendo, em relação a um status espiritual. E isso acontece muito nos centros religiosos, especificadamente na casa espírita. Muitas pessoas confundem de que apenas por estarmos na casa espírita há mais tempo do que os outros, nos coloca numa posição superior. Apenas por praticarmos atividades, talvez de cunho mediúnico ou não, nos coloca como mais especiais do que os outros. Isso acontece cá para nós em todo lugar. No mundo corporativo isso também é muito comum. Quem é que nunca se deparou com um colega de trabalho que, por estar mais tempo na empresa, se acha na alçada, por exemplo, de nos dar ordens, ou de dar ordens para os outros, ou de se achar mais protagonista, mais candidato a uma promoção e assim por diante? E isso se traduz em coisas mais banais, inclusive. Pois basta a pessoa, por exemplo, estar sentado numa cadeira diferente que fatalmente ela se sente superior aos outros. E ela vai se viciar naquele lugar. Se não tomar cuidado, todos os dias de trabalho na casa espírita, por exemplo, vai querer sentar no mesmo assento. E quando a sua cadeira estiver ocupada por outra pessoa, é a faísca para a maledicência, para o melindre e assim por diante. Essas são características da síndrome de Nicodemos. O apego ao status, achar que aspectos rotineiros, como o desempenho num trabalho em geral, o coloca como favorito, como especial, como à frente dos demais, é a síndrome de quem literalmente pensa pequeno. Além de não absorver os ensinamentos de Jesus no meio religioso, se distancia cada vez mais de sua prática. Inclusive, a medicina neurológica nos diz que é sempre bom variar de costume, de hábito, até de local no qual nós sentamos, para estimular o cérebro a sempre reaprender coisas novas. Curioso como a parte biológica anda em sintonia nesse sentido com a parte espiritual. Mais além, nós vamos igualmente descobrir que a síndrome de Nicodemos também tem um sintoma que diz respeito à fé. Nicodemos, obviamente, era um homem fervoroso, mas, infelizmente, a fervorosidade que ele demonstrava junto à Torá,
junto aos costumes da época, também o fez de certa forma como prisioneiro. Porque quando conheceu e dialogou com Jesus, ele percebeu o quanto de coisas que ele não entendia, por mais que ele estivesse estudado as leis mosaicas. Ele percebeu, no fim, de que estava distante da real compreensão do reino de Deus. E isso, querendo ou não, o perturbou, porque uma vez adquirido o status que ele ganhara com o seu trabalho, com toda a exposição das leis que ele promulgava, chegava a hora de olhar para dentro de si e dar um passo atrás, no sentido de admitir que na maioria das coisas, a lei estava sendo interpretada de uma maneira errada, de uma maneira distante daquela que o próprio Moisés ensinou. Nicodemos foi assaltado assim por aquela certa vergonha, vamos dizer, de olhar a todos que o admiravam ao redor e ter o receio da sua imagem ser prejudicada, afetada, do seu status, enfim, ser arranhado por ele mudar os seus hábitos, suas ideias e seus ensinamentos. E isso também acontece conosco. Muitas vezes, nós caímos no ledo engano de que sabemos mais do que realmente sabemos, nos achando superiores àquilo que realmente somos, seja no âmbito intelectual ou espiritual. E uma vez que ou a vida, por meio da dor, nos volta a atenção ao caminho correto, ou porque, ao estudar, nós percebemos que nos excedemos ou que compreendemos erroneamente algum ensinamento, nós ficamos com esse mesmo receio que Nicodemos teve, de que os outros ao nosso redor estão nos observando e irão nos julgar negativamente por voltarmos atrás. Assim, a saída fica em reprimir, de certa forma, a nossa fé, de sustentar aquela posição ou aqueles ensinamentos, mesmo que dentro da gente algo cada vez mais latejante grite no sentido de nós mudarmos as nossas atitudes. Em outras palavras, o que queremos dizer aqui hoje é de que, em resumo, essa síndrome ela é característica pelo estacionamento moral que a vida física muitas vezes nos provoca. De acharmos que somos autossuficientes, de que já estudamos tudo que tínhamos para estudar, trabalhamos tudo que tínhamos que trabalhar e de que, pronto, acabou. Não precisamos saber ou tampouco praticar mais nada. Naquela mesma época, Nicodemos tinha nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos do que Jesus, que apontou para ele o raiar do sol frente a todos os ensinamentos que ele julgava saber. E agora, no mundo atual, nós temos o Espiritismo. Nós temos os exemplos de vários espíritos superiores que, atividade após atividade, na casa espírita ou nos nossos momentos de oração, buscam nos tocar profundamente para que repensemos a nossa própria atitude, os nossos próprios pensamentos. Será que nós não estamos caindo nos sintomas dessa síndrome? Será que nós não estamos indo num caminho tão ilusório, tal como Nicodemos se viu? Será que nós não estamos dando espaço demais àquilo que nos cerca do ponto de vista físico, do ponto de vista do status, da posição que ocupamos, e estamos deixando de lado algumas das características mais importantes que Jesus tem para nos ensinar e que o Espiritismo tem a nos reforçar? Será que já não estamos há muito tempo imersos na síndrome sem perceber? Pois é, nós vimos que basta praticarmos atitudes tidas como banais para que possamos tirar esta conclusão. Mas não há nada de errado que não possa ser aí repensado. Aliás, sempre há tempo, porque Deus nos dá esse tempo
de repensar as nossas atitudes e os nossos sentimentos. Não tem problema, viu, de você ter se identificado com a síndrome de Nicodemos ou alguns dos seus comportamentos. O natural é buscarmos reeducar a nossa rota e não simplesmente nos acomodarmos. Aliás, por fim, este é um grande mantra da doutrina espírita: evitar a acomodação, a zona de conforto. Já dizia o velho poeta da música Raul Seixas: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter a mesma opinião formada sobre tudo. E cá para nós, isso nunca esteve tão atual. Mas e aí? Me diga você, já havia tido contato com essa síndrome, sabia desses sintomas? Qual era, afinal, a sua percepção sobre Nicodemos? Apenas a tradicional bíblica? Conta aqui nos comentários porque a gente quer saber. E neste momento, convido a você a realizarmos as nossas vibrações, onde juntos nos unimos para desejar a todos aquilo que nós gostaríamos de receber. Então, neste momento, vamos fechando os nossos olhos e vamos nos ligando à espiritualidade maior que cá está conosco, rogando que a luz do Divino Mestre Jesus possa tocar com muito amor, muita paz e muita misericórdia a todos aqueles que sofrem, àqueles que choram pela dor, seja ela física ou espiritual, àqueles que ainda recaem no mal, no egoísmo, no orgulho. Que essa mesma luz de Jesus toque os corações que estão em sofrimento no mundo espiritual, nas regiões mais escuras, trevosas. Que a luz do Mestre seja mais uma vez convidada por nós a entrar em nossa casa e se espalhar por todos os cômodos. Rogamos também que Jesus ampare, abraça e fortaleça aquela pessoa que nós temos antipatia, inimizade, conflitos. Vamos rogando para que Jesus igualmente nos abençoe, nos dê energia, força e determinação para seguirmos em frente em seus ensinamentos. Nesse instante, mentalizamos que o grande Mestre nos aplica um passe, onde Ele, por meio de suas mãos, deposita em nós muita luz, muita paz, e que esta energia possa envolver todo o nosso corpo físico, igualmente as nossas emoções e a nossa consciência. Vamos rogar também que Jesus possa derramar sobre esse recipiente com água os seus fluidos mais divinos e elevados, fortalecendo e reenergizando este líquido para que ao ingerir possamos sentir a sua bênção dentro de nós. E vamos assim deixando as nossas energias a cabo da espiritualidade maior para que leve onde houver mais necessitados. Com o coração cheio de gratidão, nós agradecemos por mais este momento de prece, onde juntos rogamos, graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado a você pela sua audiência e atenção. Não se esqueça de deixar o seu joinha, a curtida nesse vídeo e de verificar sempre se você já é inscrito em nosso canal. Nos ajude a chegar aos 2.000 inscritos no YouTube. Falta pouco e contamos com você. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!